Olá, um abraço para você que nos acompanha aqui nas redes sociais de O Tempo. O assunto você já sabe, é o Rotas da Bola, podcast de futebol internacional que está com uma programação especial nesse período de Copa do Mundo, totalmente dedicado ao Mundial do Catar. Quem está aqui comigo hoje para a gente cornetar, fazer umas apostas e dar nossa cara a tapa é ele, Pedro Abílio. Tudo bem, Fred J, editor do Tempo Esportes, um abraço para você. E a Copa do Mundo, à medida que vai se aproximando, a gente vai pensando nas histórias que a gente viveu, né, nas Copas do Mundo tempos atrás. E um dos principais fatores de Copas do Mundo que chama a atenção, né, e que ficam na história, são as grandes seleções que acabam dando vexame, né? Então hoje é uma grande oportunidade da gente dar o nosso vexame aqui também, afinal de contas vamos falar das favoritas para o Mundial no Catar. Pois é. A gente for começar a contar a história de quem deu errado, muitas, né? A Argentina, por exemplo, ela vai estar na nossa lista ou não vai? Quem sabe? Mas a Argentina, para citar um exemplo dessas, que ficou ano passado, 2002, poxa, tinha o Batistuta, Crespo, tinha o Veron, era uma mega seleção, não passou nem na primeira fase. E certamente a gente não existia Rotas da Bola na época. Rotas da Bola é um projeto que começou em 2019, inclusive. Não estava lá para botar a cara a tapa, agora está. Teria falado do Rotas da Bola da época, teria falado. Com certeza, talvez estivesse lá em cima, né, no topo do ranking, inclusive, com relação a esse favoritômetro. Mas vamos começar por uma das seleções que mais têm sido cotadas como favoritas por adversários, por casas de apostas que hoje ganham cada vez mais espaço no futebol, né, e muitas delas colocam a seleção brasileira como a principal, a aposta mais baixa, ou seja, aquela menos óbvia, né, campeã, ou a mais óbvia campeã, né? Mas a seleção brasileira realmente chega num patamar diferente com relação ao ano de 2018, Fred. O que é que, na sua opinião, faz o pessoal estar falando tanto do Brasil, faz do Brasil uma das favoritas para a Copa do Mundo? Bom, tem um jogador extra classe, que é o Neymar. Tem uma seleção com jogadores que atuam em campeonatos relevantes. O Neymar não, tá? O Neymar joga no campeonato de um time só, nacional, tá? A Champions League é outra história, que é o campeonato relevante que o Neymar participa. Importante lembrar que a gente falou nos últimos episódios, né, Pedro? 12 jogadores de Premier League. É um número considerável. Sim. Isso significa rodagem, significa experiência, significa capacidade de enfrentar adversidades que eles estão já acostumados jogando na Premier League. Tem um técnico com 6 anos, né, tá desde 2016, o Tite. Isso também é importante, dá uma estabilidade, dá um norte pro projeto. E tem jogadores que, se não são extra classe, como o Neymar são jogadores capazes de decidir partidas. Um goleiro do poste do Alisson pode decidir uma partida. Claro. O Thiago Silva, um zagueiro rodado, pode decidir partida. O Casemiro pode decidir partidas. Quando a gente pensa assim, pô, mas é só o atacante. Não. Quem defende também decide partidas. Então, são muitos jogadores com essa capacidade de decisão. Um deles, acima da média, provavelmente na sua última Copa, na Copa que ele pretende, não que ele não queria ganhar as outras, mas dessa vez ele já vê um universo um pouco complicado daqui para frente, porque talvez ele não vai estar em 2026, se estiver vai estar num ritmo físico abaixo do que ele tem hoje. Então essa empolgação, essa questão do Neymar, ela pode ser um diferencial, sim. Você falaria algum outro fator, Pedro? Bom, eu não sei se seria de fato um dos principais fatores a tornar a seleção favorita,
mas eu vejo a seleção com um banco mais forte do que os últimos anos. Tanto 14 como 18, para não fazer um recorte muito grande, a seleção brasileira hoje tem opções que vão além, né, desse 11 inicial, e jogadores como o Rodrigo, por exemplo, que é um cara que está acostumado com o alto nível cada vez mais, que é um jogador de velocidade, que é um jogador muito agudo, que é um cara que tem 1 contra 1, que é diferente. O Rodrigo é um cara que entra no segundo tempo de um jogo que está empatado ali no mata-mata e pode segurar a bola, pode fazer com que a bola rode mais vezes no ataque, é um cara que pode chamar o zagueiro para o canto, é um jogador que tem esse aspecto diferencial. E tem mais jogadores com a característica de vigor físico, de serem jogadores velozes para esse tipo de situação, para eventuais substituições. Então eu acho que esse é um outro fator que eu destacaria da seleção brasileira também, que a torna a grande favorita para esse momento, né, no Catar. Apesar de não enxergar uma diferença muito grande do Brasil com relação às outras favoritas, eu vejo a seleção brasileira hoje um pouco mais completa. Acho que essa seria a palavra. Como elenco, como grupo, com todos os fatores que você citou do Tite, com o Neymar, mas vejo uma seleção com alternativas. É uma seleção mais experimentada. A Copa de 2018 levou alguns jogadores que ainda estavam num processo de amadurecimento. Marquinhos, por exemplo, o próprio Casemiro, o Fred, que na minha opinião vai ser reserva, porque o Bruno Guimarães joga mais bola do que ele, mas estava na Copa. Tem jogador, o próprio Neymar. Se o Neymar tiver a cabeça no lugar, focar e quiser jogar bola, e como você disse no episódio anterior, né, Pedro? Tocar a bola rápido, não ficar segurando tanta bola. O Brasil é muito candidato. O Brasil é sempre candidato. Não acho hoje que seria nossa, tá... O Brasil tem uma Copa do Mundo no momento que tem uma coisa interessante. Não existe o hiper favorito. É, verdade. Então, isso serve para muitas coisas. Porque pode servir, inclusive, para uma seleção que a gente não vai citar aqui nesse podcast dedicado às favoritas e que, de repente, ganha o título. Está sujeito a acontecer dessa vez, não tá? Com certeza, eu acredito que sim, porque ninguém esperava que a Croácia fosse chegar à decisão em 2018 da forma que chegou, né? Foi crescendo ao longo do campeonato e a Copa do Mundo ela proporciona isso, né? Que as seleções vão ganhando corpo ao longo da competição. É uma coisa até muito interessante, né? Porque depois a gente vê vários dos jogadores dessas seleções que vão se espalhando aí pelo futebol internacional na primeira prateleira, através da Copa do Mundo, né? Um movimento que acontece muito no ciclo mundial. A França foi campeã em 2018 na Rússia e chega ao Catar com alguns desfalques importantes, né? Primeiro, o goleiro do Milan, né? O Mike Maignan, que foi uma ascensão assim meio que de curto tempo, né? Com pouco tempo ele conquistou um espaço muito grande e chegou a ser usado como titular na seleção antes de sofrer uma lesão. E além dos volantes, né, do Kanté e do Pogba, o Pogba muito mais meia na seleção do que de fato um volante, né, um cara que aparece muito mais na criação do que aparecia, por exemplo, no seu último momento no Manchester United. A gente ainda não viu o Pogba da nova Juventus, afinal de contas uma lesão que ele nunca consegue se recuperar, né, mas um Kanté que funcionou como muito tempo, né, como um motor ali do meio campo do Chelsea, mesmo sendo às vezes até o primeiro volante, né. O cara que ditava o ritmo de como iam funcionar as coisas num Chelsea campeoníssimo, né? Num Chelsea em que ele ajudou a conquistar títulos importantes também. Mas, mesmo com esses desfalques, a França tem caráter de favorita, né, Fred? Tem. Tem o fator rodagem. Eu falei da seleção brasileira em relação à rodagem de 2014. E a França também tem a seu favor a rodagem. Uhum. A França tem o Mbappé. Mais maduro. Acha até que com mais sede de conquista, porque ele tem essa coisa pessoal, né? Ele quer ganhar. Né? A França tem um fator que não tinha em 2018, que se chama Karim Benzema. E com todo respeito, o Giroud pode ser um cara bacana, faz vários gols e tal, mas o Benzema é muito melhor do que ele. E isso é importante. Então, o Kanté é uma perda considerável.
Mas o diferencial que o Benzema traz, ele, apesar de ser posições diferentes, né? Dá uma compensada. Também, Dá uma compensada nessa ausência. E tem um fator também que é importante. A França de 2018, ela funcionava muito bem coletivamente. O Mbappé brilhou e tal, mas era uma seleção organizada. E que tinha, entre os pontos fortes, a boa fase do Griezmann, que não chega nessa Copa no mesmo nível que ele chegou em 2018. É um excelente jogador, mas que esse período entre Copas dele não foi nem um pouquinho legal. Foi mal no Barcelona. Foi mal. Porque o Barcelona também estava muito mal, né? Beleza, mas ele foi mal. Foi. Se não é culpa dele do Barcelona, não interessa. Ele foi mal. O retorno para o Atlético de Madrid, turbulento, né? Parece que tem umas coisas que só fazem aqui no Brasil, né? Mas para quem não sabe, gente, o contrato do Griezmann, no retorno dele ao Atlético de Madrid, por um tempo, ele só poderia entrar no segundo tempo depois do minuto 23. Tinha uma minutagem certa que se ele ultrapassasse por jogo, o Atlético de Madrid tinha que pagar uma multa multimilionária ao Barcelona. Né? E, francamente, é uma das coisas mais malucas. Nunca tinha visto isso, mas agora ele chega no final desse início de temporada, né? Uma frase até meio maluca essa, porque a temporada está no meio, podendo jogar mais minutos pelo Atlético de Madrid. Mas não recuperou ainda aquela fase brilhante, que ele chegou a ser brilhante em alguns momentos no camisa do Atlético de Madrid e mesmo na seleção francesa. Não vai ter tanto um peso de tentar carregar, entre aspas, sozinho, porque eu falei que é uma equipe de conjunto, porque tem um Benzema do lado. E o Benzema, ele é um jogador que muitas vezes nessa temporada fez gols decisivos. É o tipo de atuação que a Copa do Mundo coroa, né? Que a Copa do Mundo precisa. Que uma seleção na Copa do Mundo depende para ir avançando. Porque são atuações individuais com a pressão lá no alto, num espaço de tempo muito curto, né? Então o jogador ele tem que ser decisivo hoje e daqui a 2 dias, e depois em 3 dias tem que ser decisivo de novo, e são jogos de mesmo nível, assim, em termos de pressão, né? Até que ponto os desfalques do Kanté e do Pogba, Fred, diminuem a França no percentual de favoritismo? Tira um pouco, viu, Pedro? Assim, o Pogba menos, porque o Kanté era muito mais motor do time do que o Pogba era. Agora, é um time que tem um comando do mesmo treinador há muito tempo, Deschamps, que é um desses raros casos de treinador campeão com jogador e técnico. É um jogador que conhece muito esse grupo, é um jogador que tem um conhecimento muito, muito legal do futebol francês, é um grande líder. A França não chegou em 2018 como favorita. Foi brilhante, maravilhosa? Longe disso também, mas foi eficiente. E o Kanté é um cara muito eficiente. Então, quando perde o Kanté, dá um... Vamos tirar que tirou 15%? É um número aqui aleatório. Sim, mas é por aí. Porque é parte grande, né? É parte grande. Nesse processo, sem dúvida alguma. Fred, quem mais estaria nessa mesma prateleira? Talvez, eu não sei se daria para colocar, né? Outras seleções, não sei nem se Brasil e França estão na mesma prateleira, na sua opinião. Eu colocaria nesse primeiro pacote... Eu colocaria a Argentina. A Argentina. Porque tem um cara que quer ganhar essa Copa. Esse cara quis ganhar a Copa América e ganhou. Né? No ano passado. E é a última Copa do Messi. Os jogadores jogam pelo Messi. A seleção argentina, no período pré-Copa, teve uma grande invencibilidade. É um time totalmente brilhante? Não. Tem alguns pontos baixos. A zaga é meio confusa. Às vezes o setor de criação fora Messi não funciona da maneira como deveria funcionar. Tem alguns senões nesse processo da seleção da Argentina, mas tem o Messi. É a última Copa do Messi. É a chance dele
coroar a carreira dele com uma coisa assim. Cara, a gente sabe como os argentinos são em relação ao Maradona. O Messi em clubes, depois vamos me chamar de uma blasfêmia, tá? O Messi em clubes, ele é superior ao Maradona. Se pegar, recorta a carreira dos dois. A quantidade de Champions League que ele ganhou, a quantidade de títulos nacionais, internacionais também, com Barcelona. E ele não ganhou nada como coadjuvante, né, Fred? E é daqui que eu vou resolver e tal. Até temporada o cara fez 90 gols na temporada. Ele mesmo no início do ciclo mais vitorioso, recentemente do Barcelona, o Messi era muito jovem e já resolvia a parada. Ele fez gol de cabeça em final de Champions League. No Van der Sar, que é um... No Van der Sar, ele tinha o quê? 22, 21 anos. É o Messi, gente. O Messi pode... Vou tentar fazer... Obviamente você deve, né? É difícil fazer isso, mas dá pra gente pensar. Eu vi a Copa de 86. Não dá pra falar que o time de 86 é melhor do que esse time da Argentina. É um desafio que eu tô passando pra quem tá ouvindo, pra quem tá assistindo a gente. O time de 86 tinha o Maradona. Tira o Maradona, é um time comum. Tira o Messi. É comum também. Mas tem alguns caras ali que podem ser eficientes. Lautaro, por exemplo. Sem dúvida. Tem alguns jogadores que taticamente são importantes se jogarem dentro de uma função ali pré-determinada. Lo Celso, citando um aqui. Martínez, zagueiro do Manchester United. São jogadores importantes. Cresce, né? Que podem crescer numa Copa do Mundo. Jogadores eficientes. Nenhum craque acima da média, mas são jogadores importantes. O Maradona tinha isso em 86. Era o Valdano, era o Burro Thiago, mas tinha o Maradona. Uma parte grande do todo vai no individual e esse individual acaba puxando, né? Então, eu faria uma comparação, acho, de 2018 com alguns jogadores ainda que podem fazer a diferença. Acho melhor. A Argentina pré-86 patinou o tempo inteiro. A Argentina pré-2022 vem num bom nível. Campeão da Copa América, fez a eliminatória super ok, ganhou da Itália, né, a finalíssima. Sim. 3-0, né? E o Messi talvez não precisar de fazer gol de mão para classificar no mata-mata de Copa do Mundo, viu, Pedro? O panorama, né, com as favoritas, a gente segue falando sobre isso no Rotas da Bola especial da Copa do Mundo, é o Rotas da Bola na Copa do Mundo. Esse aí é craque. Caramba, joga muito. Gênio. Simplesmente gênio. Quem disse que você precisa ser craque para mandar bem em campo? Com a Estrela Bet, você joga em todos os esportes e mostra o seu talento. É fácil de jogar e todo mundo pode ganhar. Mostre que você tem estrela. Venha para a Estrela Bet. Jogou, brilhou. Rotas da Bola, episódio 3, falando sobre as grandes favoritas para a Copa do Mundo no Catar, que começa dentro de alguns dias, e hoje a gente pode estabelecer algumas outras seleções aí no pacote, de seleções que, se campeãs, não iriam surpreender tanto a gente assim, né, Fred? Você colocaria a Inglaterra nesse pacote aí? Colocaria. Corre por fora. Corre bem por fora. Já teve momentos melhores nesse período entre Copas. Verdade. Bem melhores, por sinal. Mas a gente está falando de uma seleção semifinalista em 2018, atual vice-campeã da Eurocopa, mas foi um desastre na Liga das Nações, né? Terminou em último no seu grupo, foi rebaixada para a Liga das Nações B, num período também de muitos testes do Southgate. Né? O primeiro jogo ele não foi muito bem, ele começou a rodar um pouco e nitidamente fazer teste para a Copa do Mundo, que não justifica. Foi muito mal. Foi muito mal.
Tomou um passeio da Hungria, né? Teve jogos horrorosos, né? Jogadores que fizeram uma Copa razoável e eficiente em 2018 despencaram. Maguire, por exemplo, né? Que virou motivo de piada no Manchester United. O próprio Walker, que exerceu uma função importante na Copa de 2018, atuando às vezes como lateral, às vezes como um terceiro zagueiro, se contundiu. A lateral esquerda é um problema, mas tem um lado bom dessa história também. Phil Foden floresceu o futebol dele, jovem jogador, bom jogador, jogador muito técnico, jogador de boa definição, jogador que dá muitas assistências. O Bellingham é um jogador do Borussia Dortmund que sempre que jogou muito bem, eficiente. Calvin Phillips não jogou a Copa de 2018. Saiu do Leeds e foi para o Manchester City. Contundiu. É um jogador que era um motorzinho da Inglaterra na Eurocopa. Um jogador. Todos esses jogadores de meio, por exemplo, são melhores do que o Henderson, jogador de 2018, jogador com menos recursos. Sterling, jogador que irregular. Fez uma boa Eurocopa, mas irregular. E tem jogadores que estão pedindo passagem, jovens jogadores que, aí, obviamente, né? Tô falando, exceto o Bellingham, jogadores todos de Premier League, acostumados. Se eu elogiei a quantidade de jogadores de Premier League na seleção brasileira, jogadores que estão acostumados até em outra seleção a jogar no campeonato mais difícil do mundo, os jogadores ingleses, então, não se nem vai falar. Eles estão acostumados a esse tipo de pressão, tipo de velocidade de jogo. Saka. Já não é mais um menino que perdeu um pênalti lá na final da Eurocopa. Rashford. Ficou um pouco em baixa. Muita pressão, né? O outro que perdeu o pênalti na final reaparece com a possibilidade de fazer uma Copa boa. Sancho tem potencial, não desabrochou ainda, mas quem sabe a Copa do Mundo é um caminho para isso. Acho que tem uma estabilidade no gol. O Pickford, goleiro de 2018, é irregular. Pope foi testado e também não dá para cravar. Mas a quantidade de nomes que eu falei aqui prova que é uma seleção experiente, rodagem, uma seleção que decidiu algumas competições recentes, mas tem o peso do negativismo. Na hora de decidir, falha, na hora de decidir tem o peso da disputa de pênaltis, na hora de decidir tem um mundo nas costas, o país criador do futebol, só tem um título, só ganhou um título em casa e por aí vai. Então tem esse peso que tem que jogar. Tem jogadores maduros para superar isso. Corre por fora. Vai ser uma surpresa maior do mundo se for campeão? Na minha opinião, não, pelo retrospecto recente. E tem um aspecto também, o Peter e o Fred, de The Time Sports, lá na Inglaterra, uma hora dessas, não tem unanimidade com relação ao Southgate também, né? Foi muito criticado nesses últimos anos, acho que principalmente da Nations League para cá, né? Muito criticado por não conseguir, mesmo tendo vários talentos à disposição, montar um time competitivo, um time capaz de decidir, um time capaz de, não falaria de encantar, que eu acho que é um pouco exagero, mas um time que, com as peças que ele tem em mãos, mostrar algo mais do que ele mostrou na Liga das Nações. O grupo era Alemanha, Itália, Inglaterra e Hungria. Não era um grupo fácil, mas ficou em último. A Itália nem está indo para a Copa. Hungria nem está indo para a Copa. A Alemanha num processo de transição. Dava para fazer algo mais. Ele tem jogadores à disposição. Ele tem jogadores. Ele tem que saber como montar esse time. Ele tem o Grealish, por exemplo, que eu não citei antes. Ele é o Messi? Não é. Mas é um jogador importante, jogador de posse de bola, jogador técnico, jogador habilidoso, jogador forte. Dá para falar que seria uma zebra se ganhasse? Não, de forma alguma. Pode falar até uma surpresa. Mas zebra, acho que é muito. Tem muitos valores individuais realmente a seleção inglesa. Eu vacilei, Fred, porque eu tive essa ideia, né, da gente colocar aqui, vamos ranquear agora as favoritas, cada um faz o seu ranking aqui, a gente compara, tenta chegar num acordo.
Mas eu devia ter pensado antes, né? Porque agora eu vou passar aperto para Se vira, fazer aqui se vira. o meu favoritômetro com as seleções. Nós temos aqui 5 postos, né, para colocarmos as favoritas a ganhar a Copa do Mundo. Você prefere fazer do quinto para o primeiro ou do primeiro para o quinto? Primeiro para o quinto, vamos lá. Do primeiro para o quinto, né? Então, primeiro, o mais favorito, na minha opinião, é o Brasil, à frente da França, campeã do mundo em 2018. Pelo todo, né, que a gente falou, pelas opções, porque para mim a seleção brasileira tem mais valores individuais que chegam em ritmo de Copa do Mundo, né? Jogadores nesse sentido. Claro que tudo depende de uma série de outros fatores internos, né? Sim. Para desempenhar bem numa Copa do Mundo. Eu colocaria o Brasil, mas assim, centímetros. Meu maior, já falei isso algumas vezes, não vejo favoritismo tão destacado, mas no contexto, Brasil. Brasil. Temos então uma unanimidade entre a grande favorita aí da Copa do Mundo, ainda que com ressalvas. Com ressalvas. Na segunda posição, acho que a gente falou muito da França aqui, né? Mas, para mim, a Argentina hoje, neste dia, vai ser a segunda, Fred. Eu acho Você que... está colando o que eu estou escrevendo. É mesmo? Eu acho que a Argentina tem tudo para mim, para desempenhar mais do que as pessoas estão falando dela no Mundial. E talvez até pelo que as pessoas não estão falando dela no Mundial. Argentina. Para falar a verdade, gente, eu fiquei em dúvida entre colocar Argentina ou Brasil. Olha aí. E o fato do Messi ser tão acima do resto da seleção da Argentina fez eu colocar a Argentina em segundo lugar. Mas para mim é favorita. Muito bem. Eu acho que aí, até aqui a gente vai concordar que a terceira é a França, né? Concordamos. Você aqui não tem que falar. A dúvida entre as três era essa. Qual ordem que seria, e nós fechamos. Aqui, rapaz, quarto e quinto colocar no favoritômetro do Rotas da Bola. Olha, tem um pacote para colocar aí. Tem. Inglaterra, Espanha, Alemanha, Holanda, Bélgica. Não dá para descartar a Bélgica. E eu ainda vou tentar uma gracinha de algum desavisado aí que ninguém tá lembrando. Tem Portugal, a última Copa do Cristiano. E tem a Croácia, que dependendo de uma combinação de grupos ali, de mata-mata, pode chegar. Agora é colocar aí quarto eliminação. E quinto, eliminação. Esse tumulto aqui. Não é uma tarefa fácil. Vou colocar, não se assuste, a Alemanha em quarto lugar. Porque quando você menos espera da Alemanha... É aí que ela aparece. Né? É um time jovem, um time num momento de transição. Assim como era em 2006, assim como era em 2010, foi semifinalista nas duas Copas. E foi dar certo lá em 2014. Um desastre em 2018, mas está fazendo o trabalho dela quietinha, sem alarde. Ninguém está nem lembrando que a Alemanha existe. Pode pôr a Alemanha aí. Lembrando que a Alemanha está no mesmo grupo da Espanha na primeira fase. É verdade, temos esse grupo aí considerado por muitos, né, o grupo das seleções de mais peso, né, juntas aí na Copa do Mundo. Para mim, quem está na quarta posição é a Inglaterra, Fred. Por tudo isso que você explicou há pouco, porque é uma seleção que chega com uma responsabilidade um pouco maior do que em 2014 e em 2018, na minha avaliação. Chega um pouco mais próximo, né, do que foi a seleção da Inglaterra chegar à Copa do Mundo de 2006, que era uma seleção de muitos holofotes. Ainda falta muito, mas é uma seleção das últimas Copas a que mais se aproxima para mim. Eu vou colocar, então, para a gente fechar, eu vou colocar a Inglaterra em quinto e faço uma menção, por tudo que a gente já falou, uma menção honrosa a Portugal. Vai ficar aqui no top 6. A gente falou tanto de Premier League, né, o Big Six. Colocar o Portugal aqui, que pode surpreender. Inclusive pode cruzar o caminho do Brasil. É verdade. Mas no quinto lugar do favoritômetro para mim está a Holanda, porque tem uma seleção também como a Alemanha de ciclo renovado, de um período em que ficar fora de uma Copa do Mundo representa muito para uma geração de jogadores, né? E retornar a ela significa mais ainda. Então eu acho que, por mais que seja uma seleção que tem talvez o seu principal atacante, né? Não dá para dizer que não é o Depay,
em uma situação oscilante, uma situação física que a gente não sabe qual é a condição de fato, mas eu acho que a Holanda está entre as favoritas pelo todo, pelo histórico e pelo bom futebol, principalmente. Bom, então, anotaram, né? Eu anotei aqui, o Pedro anotou. Brasil, Argentina, França, Alemanha, Inglaterra, menção a Portugal. Brasil, Argentina, França, Inglaterra e Holanda. Aguarde. Aguarde. Então é isso, gente. Esse papo do favoritismo que sempre vai permear todo o assunto relacionado à Copa do Mundo. A gente encerra com o nosso favoritômetro essa terceiro capítulo, né, Pedro, do Rotas da Bola especial da Copa do Mundo, que pode ser acompanhado aonde, Pedro? Em otempo.com.br, no nosso portal, né, você também acompanha o podcast Rotas da Bola no seu agregador de preferência, onde você já está acostumado a acompanhar os podcasts, e claro, em vídeo no youtube.com/otempo. Até a próxima, Fred. Até. Tem muita coisa ainda, hein? Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento estrelabet.com. Apostou, ganhou. Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta, o Atacadão resolve.